Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Mais uma vez estamos juntos nesta manhã maravilhosa oferecida por Deus. Depois de uma noite de descanso, estamos de volta. E hoje eu quero convidar você para participar do meu Momento Sublime e quero falar sobre um assunto sublime, um assunto solene. É o tema central de toda a Bíblia. Tema que apresenta Jesus Cristo como sendo o nosso Salvador. Nós vivemos num tempo em que precisamos de um Salvador, precisamos de salvação, precisamos de ajuda, precisamos de uma mão que venha do alto e seja suficiente para nos socorrer e nos proteger num tempo tão difícil e tão especial. O Senhor Jesus disse, e João escreveu lá no seu Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus Cristo se apresentou à humanidade, se apresentou a todos nós, sendo Ele o único caminho para o céu. A única maneira de uma pessoa ter comunhão com Deus nesta vida e depois na eternidade é indo a Cristo Jesus, entregando a sua vida a Ele. Conta uma história que um garoto estava observando um formigueiro e ele se acotovelou ali, observando que coisa extraordinária, que ordem, parecia um exército. Muitas formigas entrando no formigueiro, trazendo coisas, trazendo sementes, trazendo pedaços de folhas, e outras saindo do mesmo jeito que saíam, voltavam, e ele estava ali admirado. Parecia um exército muito bem organizado, sem nenhum general, sem nenhum comandante à frente delas. Mas ele ouviu um ruído de um animal correndo e vinha correndo na sua direção, e quando ele viu, era um cavalo que vinha, e ele saiu fora e ele bateu com as patas em cima do formigueiro, foi embora. E o menino então ficou assustado demais com aquela cena, e quando ele se lembrou do formigueiro, ele voltou para as formigas e ele viu que a pata do animal havia batido exatamente em cima do formigueiro. E o buraco do formigueiro havia sido obstruído, muitas formigas mortas, amassadas, outras feridas, se contorcendo, e aquelas formigas que queriam sair não podiam sair, as formigas que vinham de longe não podiam entrar porque o caminho do lar estava obstruído, e ele ficou muito triste com aquela situação e ele quis fazer alguma coisa para ajudar aquelas formigas. O que fez? Pegou um graveto, foi lá e limpou cuidadosamente o buraco do formigueiro, tirou todas as pedrinhas, tirou tudo aquilo que pudesse ser um obstáculo, mas as formigas não voltavam e não entravam, e elas só distanciavam e desorientadas, corriam para lá, corriam para cá, outras feridas estavam morrendo, e ele viu que ele não tinha condições de ajudar aquelas formigas. E ele pensou o seguinte: para ajudar essas formigas, eu teria que me comunicar com elas. Eu teria que falar a linguagem delas. Portanto, ele se viu sem condições de poder ajudar aquelas formigas. A mesma coisa aconteceu conosco. Deus criou o mundo na mais perfeita ordem. Colocou lá os seres humanos para serem felizes, para plantar, colher, cuidar dos animais e gerar filhos e serem muito felizes. E a Bíblia fala que foi um momento muito agradável em que o homem glorificava a Deus com a sua esposa e tudo estava na mais perfeita ordem. Mas veio um dia o pecado através de Satanás. O inimigo de Deus, o opositor de Deus, ele veio com as suas patas sangrentas e pesadas e veio tropegamente atropelando tudo, tentou a mulher, tentou o homem, eles caíram em desgraça, pecaram e se afastaram de Deus. E por isso a morte passou a fazer parte, o aleijão, as enfermidades, a desorientação. O homem perdeu completamente o rumo do lar. Ele não podia mais voltar para o lar. Havia um obstáculo entre eles e o lar. Havia um grande abismo, o profeta Isaías diz isso lá. Então o homem não podendo mais se comunicar com Deus e morrendo, uns morreram, outros estão morrendo e totalmente desorientados, correndo de um lado para outro, batendo cabeça, assim como o mundo está. Você sabe do que eu estou falando, o mundo está assim, batendo cabeça, as pessoas estão completamente desorientadas porque não conhecem o caminho de volta do lar. O que fez Deus?
Deus tomou a decisão de falar a nossa linguagem, se comunicar conosco. Por isso ele tomou forma humana, nasceu lá através da Virgem Maria e através do menino Jesus. Então ele veio até nós, cresceu entre nós, andou nas nossas ruas, se alimentou conosco, sentiu as nossas dores, chorou as nossas lágrimas e morreu pelos nossos pecados. E quando ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, ele se ofereceu a todos nós como o caminho do céu, o caminho para se ter comunhão com Deus. Agora que nós podemos nos comunicar com Ele através de Jesus Cristo, através de Cristo nós podemos ter comunhão com Deus, o Pai. E foi isso que ele fez. Aquele menino não podia ajudar as formigas porque ele não podia falar a linguagem delas, mas Deus, o Supremo Deus, o onisciente, o onipotente Deus, falou a nossa linguagem. Veio, se revelou a nós, tomou forma humana, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados. E agora nós temos em Cristo Jesus o conhecimento pleno. E a fé, quando depositamos nele, nós encontramos o caminho da salvação. É por isso que ele diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu gostaria de convidar você nesta manhã a refletir sobre esse assunto. Você já se comunica com Deus? Você já fala a linguagem de Deus? Porque Deus falou a sua linguagem. Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz em seu lugar. Você crê nisso? Você crê que ele ressuscitou dentre os mortos e que ele pode dar a você agora a vitória sobre a morte, a vitória sobre as enfermidades, a vitória sobre todos os inimigos? Eu creio. Você crê? Tome essa decisão. Convide Jesus para entrar no seu coração. Receba Jesus como sendo a mão estendida de Deus na sua direção, porque Ele tem uma vida eterna para dar para você. Uma vida de paz nesta vida aqui, neste mundo, de alegria plena e, sobretudo, uma vida eterna depois que nós deixarmos este mundo. Jesus é o caminho para o céu. Creia nisso. Creia nele. Vamos conversar com ele a respeito desse assunto. Não perca essa oportunidade. Um bom dia. Vamos orar.